Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 32 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Esse capítulo 32 ele tem por título Servindo em Situações de Crise. Tozer ele inicia o capítulo dizendo: existe um fato formidável que para nós seres humanos supera todas as considerações e dá significado a tudo o que fazemos. É que a espécie humana deixou o seu primeiro estado e é moral e espiritualmente decaída. Nós estamos vivendo realmente em pecado, somos pecadores, não vivendo em pecado, né? Nós somos pecadores, porque Paulo diz em Romanos 3:23 que todos, aqui diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que nós entendemos, e Tozer ele continua dizendo, que apesar dessa situação ser uma situação caótica, né? A nossa humanidade decaída, o nosso pecado, isso provocar em nós muitas crises, Jesus veio e nos redimiu. Isso que é formidável, o que ele quer dizer. Ele veio e nos redimiu e isso nos dá a condição de nós podermos servir ao Senhor mesmo em meio à crise. O pecado causa crise na nossa vida, mas a obra redentora de Jesus nos dá condição de exercermos a fé fazendo a obra de Deus. Aí ele diz aqui, ó, tudo está errado e cada ser humano está errado, enquanto não foi endireitado pela obra redentora de Cristo e pela eficaz operação do Espírito Santo. Então, realmente, na nossa vida sem Cristo, tudo está errado. E nós só vamos ter atitudes pautadas, infelizmente, na nossa natureza caída. Mas, quando nós reconhecemos a Jesus como Salvador, tudo se endireita. E o Espírito Santo nos ajuda a servir ao Senhor. A crise nem sempre vai passar, mas o Espírito Santo em nós nos dá condição de servir em situações de crise. Aí Tozer continua: é com vistas a isso que todo o nosso serviço cristão deve ser avaliado. As necessidades das pessoas, não a nossa conveniência pessoal, decidem até que ponto iremos e quanto faremos. Aí Tiago 2, 14 a 17 diz assim, vamos lá, Tiago 2, 14 a 17. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nós vimos aqui que nós temos uma natureza decaída, contaminada pelo pecado, mas Jesus Cristo veio e ao reconhecê-lo como Salvador, nós temos a nossa natureza movida e influenciada pela ação do Espírito Santo e a fé é depositada no nosso coração, mas aí Tiago vai e fala, você precisa servir em situações de crise, mesmo que a nossa necessidade, talvez, a nossa crise, talvez esteja muito forte, por causa da influência do pecado na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos servir ao Senhor, ajudando o nosso próximo, aliando a nossa fé às obras, porque a fé sem as obras é morta. E Tozer continua, apesar de Cristo ser o perfeito exemplo de homem moral e sadio, não viveu vida normal. Sacrificou muitas alegrias saudáveis para dedicar a santa obra de resgate moral. Sua conduta foi determinada não pelo que era legítimo ou inocente, mas sim pela nossa necessidade humana. Ele não procurou o seu agrado, mas viveu para atender à crise. E como ele foi, assim somos nós também neste mundo. Aí nós vemos aqui em Lucas 9, 57, 58, falando sobre isso, que Jesus também teve dificuldades como nós, e ele serviu em meio à crise. Lucas 9, 57 e 58 dizem assim:
Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não vivia uma crise por causa do pecado, porque ele era justo, santo, íntegro, honesto e outros adjetivos mais. Mas ele vivia a crise porque ele estava como nós, vivendo o cotidiano da natureza humana. Então, ele nesse texto, ele fala, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Isso é, eu vivo também a mesma crise que vocês vivem. E Mateus 9, 35 e 36... Mateus 9, 35 e 36 dizem assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Percebeu como que as necessidades humanas é que motivavam Jesus a servir em meio à crise? Ele falou para aquela pessoa lá, né, em Lucas, que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. E aqui em Mateus a gente vê o autor bíblico dizendo que mesmo em meio à crise, Jesus andava por todo aquele local onde ele vivenciava o seu ministério, pregando, curando, servindo em meio às crises, as crises que ele como humano estava vivendo ali, né, vivenciando, e ele fala aqui que ele tinha, o autor bíblico diz que ele teve compaixão por aquelas pessoas. Então foi a necessidade das pessoas que moveram Jesus a continuar servindo em meio à crise. Perante o tribunal de Cristo, o meu serviço será julgado não segundo quanto fiz, mas segundo quanto eu poderia ter feito. Aos olhos de Deus, a minha contribuição é medida não segundo o que dei, mas segundo quanto eu poderia ter dado e quanto retive depois de fazer a minha oferta. As necessidades do mundo e a minha total capacidade para atender a essas necessidades decidem sobre o valor do meu serviço. Não por seu tamanho é julgada a minha dádiva, mas por quanto de mim há nela. O homem não dá nada enquanto não der tudo. O homem não dá coisa nenhuma aceitável a Deus enquanto não se der primeiro em amor e sacrifício. E aí é que está a questão. O serviço em meio à crise, ele não é valorizado pelo quanto você faz ou o valor da sua oferta ou da sua dádiva, mas pelo quanto você se doa, o quanto você se dá. O pastor Assis, que é o meu pastor, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: e o ofertante chega no altar primeiro do que a oferta. E é verdade. O Deus não vai medir a nossa oferta pelo valor. Ele não vai medir o nosso serviço pelo quanto que a gente faz, mas pelo valor que nós temos diante dele, pelo valor da nossa vida. Marcos 10, 21 fala assim. Eu estou usando a Bíblia nova e eu tenho que molhar o dedo para poder passar as folhas. É a Bíblia do centenário da nossa igreja, ó. A Bíblia do centenário, tá vendo? Aí eu estou usando ela agora, primeira vez assim para dar estudo, aí tem que ficar molhando o dedo para poder passar a página. Marcos 10, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ele falando numa parábola para o jovem rico. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha só, Jesus disse para aquele jovem rico nessa parábola, o jovem rico não existiu, né? A parábola é uma comparação. Então, Jesus estava falando àquele jovem, nos ensinando. Olha só, pediu para vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. Preste atenção, agora a gente vai ler em Marcos 12, 41 a 44. Diz assim:
Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Deu para perceber? O jovem rico, Jesus falou para ele vender tudo, ele era rico, vender tudo e dar aos pobres e segui-lo. E a viúva pobre, Jesus, ela ofertou 2 moedas, né? Ela ofertou 2 moedas, deixa eu só, 2 pequenas moedas, e Jesus deu valor muito grande àquela oferta. Então, na verdade, é isso que Tozer fala, que não é pelo tamanho é julgada a nossa dádiva, mas por quanto de mim há nela. E isso que a gente precisa entender. Na obra da igreja, o quanto que o homem deve fazer para realizar uma tarefa, uma dada tarefa é determinado pelo muito ou pouco que os demais estão dispostos a fazer. É rara a igreja da qual todos os membros põem mãos à obra. A igreja típica compõe-se de alguns cujos lombos estão escoriados pelo fardo que levam em seus fiéis labores, do que muitos que não querem mover uma palha no serviço de Deus e do próximo. Infelizmente, é uma realidade de muitas igrejas. Mas Tozer ele fala aqui que o quanto que o homem faz não tem nem tanta relação com o tamanho do trabalho dele, mas do que os outros deixaram de fazer. A gente também conhece bem aquela frase, o pastor Assis também se reporta muito a ela, que o trabalho, o serviço da igreja, ele não é nem medido pelo muito de poucos, mas pelo pouco de muitos. Então, na verdade, o servir diante da crise ou em situações de crise, esse serviço ele é medido pelo quanto a pessoa está se doando e não pelo quanto ela está doando. Antes que o serviço possa ser aceitável, é preciso haver vida aceitável. Antes de sabermos quanto devemos, precisamos aprender quão grande é a necessidade. Os homens estão envoltos numa catástrofe pior do que um terremoto ou uma inundação, e os remidos do Senhor devem trabalhar pelo seu salvamento. Mateus 5,16 nos fala algo assim bastante interessante que nos reporta isso aqui. Mateus 5,16. Diz assim a palavra do Senhor: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, na verdade, as nossas boas obras, elas precisam ser vistas como obras para glorificar a Deus, e não para que a nossa pessoa esteja na mídia, seja alguém reconhecido. Mas nossa obra, ela deve ser feita para a glória do Senhor. Então, quando aqui está dizendo, antes que um serviço possa ser aceitável, é preciso haver vida aceitável. E a vida aceitável é aquela que trabalha em prol da glória do Senhor. Então, esse versículo, Mateus fala sobre isso, que as pessoas glorifiquem a Deus que está no céu através das nossas boas obras. Ao considerar essas coisas, não devemos ficar na defensiva. O Senhor ama os que não usam artifícios, os sinceros, os que têm a simplicidade das crianças. Ele não trabalha junto com os que contestam ou pechincham, ou pleiteiam ou se excusam. Deus ele trabalha com os sinceros, com aqueles que fazem a obra para glorificar o santo nome dele. Mesmo em meio às crises, eles se preocupam com a necessidade do seu próximo. E aí, Tozer ele fala aqui que a gente, nem por isso a gente deve ficar na defensiva. Eu não vou conseguir fazer, eu não tenho condição, mas tem. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, mas sem artifícios, que sejamos sinceros. Deus, eu não tenho condição de fazer o muito, mas eis-me aqui, como Isaías falou, né? Usa-me a mim, envia-me a mim, usa-me a mim. Que nós tenhamos essa consciência de que
o serviço em situação de crise, ele precisa ser um serviço honesto, íntegro e para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. E nós vamos encerrar o nosso estudo nesta hora com a oração do Salmo 27, versículos 4 e 5. Salmo 27, versículos 4 e 5. Salmo 27, 4 e 5. Uma coisa é a nossa oração para esse estudo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Vale a pena servir em tempos de crise. Vale a pena se colocar à disposição de Deus para o serviço. E que essa seja a nossa oração. Que nós possamos pedir uma coisa ao Senhor, habitar, né? Todos os dias na casa do Senhor. Não precisa ser no templo, mas na casa do Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para a glória e honra do teu santo nome, servindo em tempos de crise. Que Deus nos abençoe.